Macho Miraco é um homem de 39 anos que foi encarnado em outro mundo. Nesse mundo ele cria uma vila e vive uma grande aventura. E essa é a terceira parte do anime Isekai no Muri Inoka. Após o aumento de moradores na vila, o Prota acaba sendo o prefeito da vila e sua rotina diária não mudou nada. Depois, uma garota anjo aparece falando para o Prota que um mensageiro do reino demoníaco chegou. E o representante se apresenta como Bezel. Ele queria ter uma audiência com o responsável da vila. E o Prota se aproxima e fala que ele é o responsável da vila. E o homem, para comemorar o encontro deles, dá um presente para o Prota. E Bezel fala para o Prota que ele tem uma mensagem do Lorde Demônio. E o Rei Demônio gostaria de discutir sobre a situação daquele povoado. E o Prota pensa que o Rei Demônio quer que ele pague imposto. E o Prota resolve pedir conselhos para a tia e Lua antes de fazer qualquer coisa. E o Prota fala que irá pagar 10% de imposto. E Bezel aceita e pergunta para o Prota se ele gostou do arranjo. E o Prota fala que sim e fica tudo resolvido. Depois, Bezel fala para os seus companheiros que o Prota tem um grande exército bem perigoso. E os companheiros de Bezel ficam com medo e falam que vai consultar o Lorde Demônio. Depois aparece um dragão que se chama Dream na vila, dizendo ser o verdadeiro governante dos dragões. E junto com o dragão tinha um homem que traz uma espada e dá de presente para o Prota. O Prota agradece pelo presente e pergunta qual era o motivo da visita deles na vila. E o homem fala que o seu mestre tem um covil localizado ao sul da vila e mesmo com a distância eles consideram o Prota seu vizinho. Depois o Prota chama as elfas e fala para elas que não se sente confortável em trazer convidados para sua casa, então ele decidiu fazer um quarto de hóspedes. E as elfas falam em construir um quarto no segundo andar para os hóspedes, e elas começam a construção. E o Prota coloca um sino para Zabuton tocar quando tiver visitas chegando na vila. Depois o Prota pensa em uma maneira de receber bem seus convidados. E uma das empregadas sugere para o Prota fazer uma festa de boas-vindas. E o Prota pede para a Flora ficar de olho nos visitantes que ficarem até anoitecer na vila. E foi assim que o Prota descobriu que Lu e Flora conseguiam ficar vários dias sem dormir. Depois aparecem uns homens feras dizendo ser de uma aldeia que fica ao leste da vila. E eles queriam restabelecer uma relação na vila. Lu fala que irá cuidar disso e recebe eles na vila. Mas Lu e tia acha estranho porque todos que querem relação com a vila tragam alguma coisa. Tia fala já que eles deixaram duas tropas escondidas na floresta, isso preocupa. Tia fala que irá punir eles mais tarde. Depois o Prota pergunta para ele que tipo de lugar é a aldeia dele. E ele fala que eles falam que existe há mais de 1000 anos, mas na verdade só tem 500 anos. E a maioria da população são homens feras. E na vila deles é composta de pessoas que ganham a vida ou caçando ou minerando. E o Prota pergunta para ele onde ele aprendeu sobre a aldeia deles. E o Homem Fera fala que receberam notícias de um dos membros do Lorde Demônio. Depois o Prota conversa com o Homem Fera sobre a relação entre as duas aldeias. E o Homem Fera fala que queria abrir um mercado nas duas aldeias. E o Homem Fera fala para o Prota ir na aldeia deles para negociar. E o Prota pergunta o que eles têm para negociar durante a primeira visita deles. E ele fala sobre produtos que eles tinham minerado, que são tinta, prata e vidrarias, e em troca eles gostariam de receber alimentos. Então o Prota começa uma relação comercial com a aldeia dos Homens Feras. Depois tia fala para o Prota que o prefeito da aldeia dos Homens Fera perguntou se algum dos seus habitantes poderiam viver e morar na vila. E o Prota fala já que eles precisam de pessoas para trabalhar na vila, ele fala que fica feliz em tê-los na vila. E tia fala que no total são 20 pessoas que querem viver e morar na vila. E o Prota fala que tem uma condição que pelo menos venha 2 jovens. Depois tia apresenta para o Prota as pessoas que querem viver na vila. E uma delas se apresenta e seu nome é Senna. Depois o Prota pergunta sobre os jovens que iam vir da vila, mas eles acabam mandando crianças. Depois o Prota vê que todos conseguem usar magia, menos ele. Mas Senna fala para ele que ele não é o único que não consegue usar magia. E as crianças chamam ele para praticar.
Quando o Prota estava colhendo tomate, acontece um terremoto. Então uma garota anjo aparece falando para o Prota que tem um urso e uma víbora lutando. Então o Prota resolve ir até lá. Quando o Prota chega lá, ele derrota a víbora e o urso com muita facilidade. Depois disso, o Prota faz um urso grapê assado no vinho. E ele também fez uma víbora frita. Depois aparece um grupo de anões falando que ouviu dizer que o Prota tem álcool de alta qualidade. E eles falam que gostaria que o Prota compartilhasse com eles. O Prota fala que gostaria muito de compartilhar com eles, mas não poderia ser de graça. E eles falam que não tem dinheiro, mas eles têm a tecnologia. E eles falam que passaram a vida inteira estudando sobre a produção de álcool. E eles falam que pode ajudá-los a transformar o álcool em um álcool de alta qualidade. E eles preparam um whisky de milho e dão para o Prota. Depois disso, o Prota dá uma festa de boas-vindas para os homens-feras e os anões. No outro dia aparece um dragão e quando o Prota estava preparado para atacar, Dream empurra o dragão. Outro dragão aparece e o Prota de imediato joga a lança no dragão e quando o Prota ia finalizar, o dragão, o subordinado do Dream, entra na frente e fala que não é o inimigo porque era a filha e a esposa do mestre dele. E elas foram atrás dele porque à noite ele sempre saía e carregava os tesouros, parecendo que estava fazendo algo que não devia. E elas pedem desculpa pelo mal-entendido. E a mãe da garota pede para ela ficar na vila para saber mais sobre o poder do Prota. E a garota pergunta para o Prota o que ela deveria fazer ali. E o Prota manda ela ajudar na colheita, só que não dá muito certo. Então o Prota resolve colocar ela para lidar com as relações diplomáticas da vila. Bezel, ao ver a garota dragão na vila, ele resolve colocar um espião na vila. Então Bezel manda sua filha ir até a vila. E quando a garota chega lá, ela é recebida pela garota dragão e duas garotas anjo. Quando a garota dragão estava mostrando a vila para a garota, ela teve que sair. Então a garota aproveita para ver a força militar que o Prota tem. Quando a garota vê que a força do Prota é tão poderosa assim, a garota fica até desanimada. Quando a garota estava na floresta, aparece o Prota perguntando se ela está perdida. Mas ela fala para o Prota para não se preocupar. E ela fala que não é tão fraca assim ao ponto de um humano comum se preocupar com ela. Depois a garota pergunta para a garota dragão quem era aquele humano que ela viu na floresta. E ela fala que ele é o prefeito da vila. Depois o Prota descobre que a garota é filha de Bezel e ela estava se dando muito bem com a garota dragão. No outro dia, um slime bebe um barril inteiro de álcool, deixando as garotas muito bravas. Então o Prota resolve colocar o slime em um curto confinamento como punição. Muito obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.